Agora, para iniciar a palestra, convido o professor Renato Manzano. O professor Renato Manzano é administrador de empresas, publicitário e comunicador. Possui pós-graduação em Gestão da Comunicação Empresarial, é especialista em Estratégia e Gestão da Comunicação Empresarial e Relações Institucionais pela Syracuse University. Empreendedorismo corporativo pela Benson School of Business e Gestão pela Qualidade Total pela Association for Overseas Technical Scholarship. Empresário cofundador da Manzano Consult, possui 34 anos de experiência como consultor em instituições como Vale, Grupo AES de Energia, Natura, Grupo Boticário, Alcoa, entre outras. Também ministrou aulas de gestão de marcas no MBA da ESEG em parceria da Aberge. Por favor, Renato Manzano. Esse aqui, o laser point, é onde? Ok. E esse aqui, na ordem. Okay. Bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu preparar minha aguinha aqui, porque eu, conforme falo, bebo muita água. Então, espera só um pouquinho. Agora vai. Namastê. É realmente um prazer muito grande essa oportunidade. Todas as palestras, todos os encontros, eu sempre digo que o encontro de pessoas é sempre um encontro único. Ele jamais se repetirá desta forma, com as mesmas pessoas, com a mesma energia. Nós podemos fazer 10 reuniões com as mesmas pessoas e sempre será uma reunião diferente, não é? Porque cada um de nós trará um dia diferente, uma vivência diferente, e isso faz das nossas vidas a dinâmica que ela é. Então, isto nas sociedades tradicionais, não é visto como um ponto sagrado, ou seja, é um dia único, um momento único e o encontro único em toda a história do universo. Então, eu também considero todo encontro e toda palestra que nós temos a oportunidade de fazer um momento sagrado, porque nós estamos aqui entre seres humanos, não é? Aprendendo uns com os outros. Então, eu gostaria, primeiro, de agradecer a oportunidade, o convite da ESEG, do Centro Paula Souza. Estive aqui o ano passado, já foi um imenso prazer estar aqui no segundo ano, não é? Existem duas opções. Ou a palestra foi boa, ou não tinha ninguém mais para pôr aqui, entendeu? Então, uma das duas opções foi, não é? Eu quero começar o tema de uma maneira experiencial, ok? Eu gostaria de convidá-los a fazermos alguns exercícios que vão nos ajudar a perceber a mensagem da nossa ecologia das relações, que é um tema que aparentemente é bastante novo, mas que de novo, na verdade, não tem nada. Casualmente, eu estou lendo a nova bibliografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, e conta-se ali a história daquela imagem do homem vitruviano, que é aquele desenho famoso do Leonardo da Vinci, das proporções do homem, não é? Que tem 4 posições, né? Os pés fechados, os pés abertos, as mãos nessa posição e as mãos mais acima. Acho que todos conhecem, não é? E esse desenho recebe o nome de homem vitruviano porque Vitrúvio foi um estudioso militar, na verdade, um soldado romano que viveu, se não me falha a memória, no século V depois de Cristo,
E o único texto de arquitetura, ele também lidava com arquitetura, fazia desenhos bélicos, etc., etc. E o único documento de arquitetura da Idade Antiga que sobrevive aos nossos dias são justamente os estudos de Vitrúvio. E foi baseado nos cálculos proporcionais de Vitrúvio que Leonardo da Vinci, quase 1000 anos depois, desenhou o homem vitruviano. E um dos princípios de Vitrúvio era compreendermos o macrocosmo do homem com o microcosmo da Terra. E o microcosmo do homem com o macrocosmo da Terra. Então, é um pouco disso que nós vamos falar. Portanto, o nosso tema tem pelo menos uns 2000 anos, aí, uns 1.700, 1.800 anos. Não é um tema tão novo. Mas eu costumo dizer que nós nos esquecemos dele. E nós nos esquecemos da ecologia, das relações humanas, de uma maneira extremamente perigosa. E é sobre isso que nós vamos falar, na linha da solução de problemas e do desenvolvimento de competências. Competências no sentido amplo, competências humanas, competências relacionais, competências técnicas, competências de toda ordem. Mas há um fundamento em todo e qualquer pensamento, em toda e qualquer atitude de um ser humano. É que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas realizações, deveriam ter como base uma lógica e uma proposta ecológica, que é uma palavra desgastada pelo uso. Nós pegamos essa palavra e já esfregamos e lavamos tantas vezes que a palavra ecologia perdeu a cor. Ela quase não significa mais nada para muita gente. Então, um dos objetivos é nós resgatarmos a essência desse pensamento e nos redescobrirmos em alguns aspectos que não são absolutamente naturais. Mas, para isso, nós vamos fazer um exercício com a ajuda do Jon Kabat-Zinn. Quem gosta de mindfulness, né? Nós não vamos fazer uma sessão de mindfulness, eu prometo que não, mas nós vamos usar alguns exercícios, ok? Então, eu peço a ajuda de vocês para duas coisas. Primeiro, descruzarem as pernas e colocarem os 2 pés no chão. Procurem se sentar de uma maneira ereta na cadeira, ok? Coloquem uma mão sobre cada perna, descruzando as mãos. Então, nós temos os pés devidamente colocados no chão e as mãos sobre os nossos joelhos, sobre as nossas pernas, enfim. Há aqueles que têm maior facilidade de desligar o visual, mesmo com os olhos abertos, continuem com os olhos abertos. Aqueles que podem se distrair olhando alguma coisa, eu sugiro que fechem os olhos, porque isso facilita demais a execução do exercício, todos os comandos são comandos de voz. Em primeiro lugar, eu vou pedir que nós façamos alguns segundos de silêncio profundo. Ainda com os olhos fechados, vamos procurar observar no nosso ambiente os diversos sons que conseguimos captar. Eventualmente do ar-condicionado, eventualmente do fotógrafo que está ali fazendo o seu trabalho, todo tipo de som que nós pudermos capturar e trazermos para a nossa mente. A partir de agora, eu peço a vocês que sigam as instruções sempre respirando. Procurem respirar neste momento e ouvir o som da própria respiração. Procure respirar com um pouco mais de força. Perceba o ar entrando pelo nariz, saindo pela boca. É um som sutil. Vamos tentar capturar o som da nossa própria respiração. Aquilo que nos mantém vivos,
da oxigenação do nosso sangue, da oxigenação do nosso cérebro, do qual depende toda a produção de ideias, todo o pensamento, depende dessa vívida experiência do respirar. Sem a oxigenação, nós não temos essa capacidade. Então, vamos ouvir o processo de oxigenação do nosso corpo durante alguns instantes. Procurem mexer os pés dentro dos sapatos ou das sandálias, de modo a você ter consciência de que os seus pés estão firmes no chão, dentro do calçado. Perceba, aperte um pouco mais os pés contra o solo. Perceba a solidez do chão. Perceba a noção de equilíbrio de nós, seres bípedes. Procure agora sentir as suas mãos tocando as suas pernas, o seu joelho, enfim, o seu corpo, o tecido, a textura desse tecido, ou aquelas senhoras que estiverem de saia, a própria tessitura da pele. Procurem observar ao mesmo tempo o movimento dos pés e a sensação das mãos alternadamente durante alguns segundos, por favor. Agora eu pedirei a vocês que, ainda com os olhos fechados, pensem numa palavra que vocês gostam, ou numa frase que vocês gostam muito, e que tenha muito a ver com você, individualmente. Uma frase, uma palavra, um ditado, algum enunciado, eventualmente científico. Procure pensar como se você estivesse dizendo mentalmente para você mesmo essa frase ou esta palavra. Comece a repetir esta palavra na sua mente. E agora eu pediria que vocês começassem a dizer bem baixinho, quase sussurrando. Repitam várias vezes esta frase, essa palavra. Isso que você pensou. Diga em voz bem baixinha, quase sussurrando. Continue dizendo, sem parar. Vá repetindo, não importa. Agora eu peço para vocês que vocês elevem um pouquinho mais a voz, como se vocês estivessem conversando com uma pessoa que estivesse à sua frente. Continuem repetindo esta mesma palavra ou esta mesma frase. Uma boa referência é, diga ela num tom, numa altura, que as pessoas que estão ao seu lado consigam ouvir. Muito bem, agora elevem a voz a ponto de que a pessoa que está atrás de você e à frente de você consigam ouvir. Eleve essa voz, sem medo. Continuem. Agora, no último estágio, elevem como se vocês estivessem fazendo uma palestra, dando uma aula para os seus alunos. Continuem, continuem. Essa é a parte que todo mundo para. É a parte de dividir. Muito obrigado a vocês pelo exercício. Esse exercício vai nos ajudar bastante, vocês vão ver. Esse exercício ele tem algumas características, que primeiro é que, como pessoas viajaram durante a noite, pegaram trânsito, vieram dos lugares mais diferentes e tudo mais, a primeira coisa que esse exercício nos ajuda é trazê-los para dentro da sala de verdade.
mente e corpo aqui presentes. A segunda coisa que ela nos ajuda, e vai nos ajudar muito na apresentação, é a consciência do indivíduo, a sua própria consciência. Que você está aqui, você respira, né? E que todas as outras pessoas respiram como você. E quando você diz a frase para você mesmo, aquilo tem uma importância individual. Quando você diz essa frase para a pessoa que está ao seu lado, você está iniciando um processo de compartilhamento, um processo de relacionamento, que é o primeiro passo, a gente vai ver mais adiante, do processo ecológico. Quando você diz isso em voz alta, quando um professor está lá lecionando para os seus 20, 30, 40, 50 alunos, quando está fazendo uma palestra ou tudo mais, quer dizer, isso se torna algo muito grande, algo muito importante, esse nosso eu indo para as outras pessoas. Assim, quando nós, assim como vocês nesse momento, quando nós estamos sentados ouvindo uma palestra, isso se torna também muito grande para nós próprios. Então, é o indivíduo para o todo e o todo para o indivíduo. Basicamente, essa é a essência da lógica da ecologia. Vamos ao tema. Esse é um breve sumário. Nós vamos fazer uma rápida introdução para justificar o porquê nós vamos falar de ecologia das relações. Vamos falar um pouquinho, num único slide, do escopo do estudo da ecologia. Depois nós vamos fazer uma diferenciação que é muito importante, causa muita confusão, né? Ecologia, meio ambiente e sustentabilidade. E vamos entrar no mérito, objetivamente, no coração da nossa palestra, em que nós vamos falar sobre movimento e adaptabilidade, conectividade e o desenvolvimento da visão holística, diversidade, respeito e a capacidade humana de coexistência. Falaremos da competição e da colaboração, que talvez seja um dos temas mais críticos e mais mal entendidos desse momento nas nossas vidas, nesse planeta. Falaremos do fluxo de energia terrestre, da interação e comunicação entre os seres humanos, os desafios do habitat e a necessidade do desenvolvimento da criatividade, da capacidade de solução de problemas, e, finalmente, falaremos sobre o planeta Terra e a compreensão cósmica da vida, que é uma outra coisa também. Quando a gente fala de compreensão cósmica, né, todo mundo pensa que nós vamos falar de alguma coisa metafísica, né, de alguma coisa esotérica, quando, na verdade, não é nada disso. É apenas uma compreensão ampliada, né, da nossa existência. E, finalmente, algumas conclusões ali que, na verdade, são frases que nós trouxemos de 3 cientistas muito importantes e que, na minha opinião, definem e fecham toda essa pauta. Primeira questão: por que ecologia das relações? Então, em 3 motivos, poderia apresentar 4, 5, 6, mas eu escolhi 3 motivos pelos quais nós devemos falar sobre esse tema. O primeiro deles é conceitual, é porque a ecologia, na verdade, ela é uma ciência das relações. A ecologia, que é o estudo da nossa casa, né, da nossa oikos, do nosso planeta, ele, na verdade, a ecologia, é o estudo científico das interações entre o meio e os organismos que vivem nesse meio, ou seja, entre o ambiente e os organismos. Sejam esses organismos, pequenos organismos, plâncton, sejamos nós, seres humanos. A grande questão a respeito da ecologia, e o primeiro erro que nós cometemos ao pensar em ecologia, é que nós pensamos muito em ecologia, e isso é observado em pesquisas, nós pensamos em ecologia como algo concernente ao planeta. Está correto. No entanto, como conceber a ecologia sem conceber as criaturas que vivem nesse ambiente, nesse planeta, né? Então, a interação que existe, e daí o fato da ecologia ser uma ciência relacional, é como este organismo se comporta em relação ao meio, como este organismo se comporta em relação aos demais organismos, e como esse meio, ele nos impõe determinados desafios, e como nós respondemos a esses desafios.
O segundo motivo pelo qual nós devemos falar sobre a ecologia das relações é um motivo pragmático. É porque nós estamos, como os peixes estão irremediavelmente submetidos à água, nós estamos irremediavelmente submetidos ao orbe terrestre, ao planeta, ao habitat. Né? Tem aquela frase do índio touro sentado, né, no século XVIII, século XIX, em que ele diz ao presidente dos Estados Unidos, quando a sua tribo ela é removida das suas terras e vai para uma outra reserva indígena, e ele diz ao presidente dos Estados Unidos, que era o presidente Grant, se não me falha a memória na época, ele diz, olha, tudo que o homem fizer à terra, fará a si mesmo, direto ou indiretamente. Tudo que nós fizermos ao ambiente, esse ambiente, em algum momento, responderá a nós, sobre nós. Isso nos parece tão óbvio à nossa lógica, ao nosso pensamento, mas, ao longo da apresentação, o questionamento que eu farei, e farei a vocês, e, obviamente, estarei fazendo a mim mesmo, é se, no nosso comportamento, se nas nossas crenças e valores nós estamos considerando essa realidade. Então, as relações, mesmo as relações intrapessoais, como é que nós lidamos com a gente mesmo? Como é que está a ecologia da nossa mente, a ecologia do nosso espírito, não no sentido religioso da palavra, mas no sentido daquilo que nos conecta com o oikos, daquilo que nos conecta com o cosmo, como seres passageiros, extremamente passageiros no orbe desse planeta. Uma vidinha, não é? Como diria um cientista que me falha a lembrança agora, se alguém se lembrar quem é, por favor, que diz que a Drosophila melanogaster, que é aquela mosquinha da banana, ela nasce, alcança a maturidade sexual, reproduz, envelhece e morre em 48 horas. E ele diz o seguinte, em termos cósmicos, a diferença de vida do homem, não há diferença alguma entre a vida do homem e a vida da Drosophila melanogaster, se nós compararmos esse tempo de vida ao tempo cósmico. Ou seja, em outras palavras, nós somos a mosquinha da banana. Um pouco mais inteligente que a mosca da banana. Mas, em termos cósmicos, é isso que nós somos. Não é? Então, no mundo de hoje, as relações intrapessoais, como nós lidamos com a gente mesmo, têm um significado muito importante na forma como nós nos relacionamos com o outro. E isto gerará a forma, muitas vezes, que o outro responderá a nós. A consciência desta inter-relação, ela é fundamental no processo de relacionamento, de construção de um gradil de possibilidades de resolução de problemas. Então, aquilo que é global acaba ganhando relevância intrapessoal e interpessoal. E aquilo que é intrapessoal e interpessoal acaba ganhando relevância global. E, finalmente, devemos abordar esse tema por uma questão técnica. Afinal de contas, nós fomos convidados para falar sobre resolução de problemas. E, tecnicamente, na ecologia, nós vamos aprofundar isto, nós veremos que as interações, elas são focadas na resolução de problemas. Na ecologia, a relação dos seres com o meio ambiente é uma relação absolutamente focada na resolução de problemas todo o tempo. Nós somos seres, assim como os outros seres que habitam esse planeta, com maior ou menor capacidade, com maior ou menor imbricação em relação a determinados habitats, nós todos, criaturas que estamos na face do planeta, humanos ou não, somos criaturas impelidas a resolver problemas. E este é o grande fator e o grande motivo da evolução das espécies. Então, esses problemas eles estão ligados à sobrevivência,
ao desenvolvimento das espécies e do meio em níveis bastante definidos, como nós vamos ver. É importante, talvez, mergulhar um pouquinho. Esse é um slide baseado no livro do professor Campbell, que não é o Joseph Campbell, é o Campbell biólogo, e que traz os 6 níveis de escopo da ecologia. Vejamos que a ecologia ela inicia na ecologia do organismo, como eu disse. Como esse organismo, como esse indivíduo, não é? Ele é estruturado, como ele se desenvolve fisicamente e comportamentalmente em relação ao meio em que ele vive. Não é? Por enquanto, eu estou falando só da ciência ecológica. Depois nós vamos transferir isso aqui para a nossa realidade humana. Depois nós temos a ecologia das populações, que estuda exatamente as mesmas relações, só que desta vez não mais sobre um único indivíduo, mas um grupo, uma população da mesma espécie. Então, se estivermos falando de seres humanos, nós teríamos um indivíduo na ecologia do organismo e teríamos aqui, na ecologia das populações, a própria população humana, como ela interage entre si, como ela interage com o meio. Depois, num nível superior, nós temos a ecologia das comunidades, que já é o estudo dos indivíduos e da relação com o meio de populações distintas, de espécies diferentes. Como essas espécies interagem na floresta, no mar, no meio social e assim. Porque quando nós falamos de meio social, né, existem estudos que demonstram, por exemplo, que bonobos, que gorilas, que várias espécies têm relações sociais, não são só os homens, não são só os humanos que têm relações sociais. Né? Essa é uma das questões colocadas hoje pela ciência de uma maneira muito clara, né, e que mata um pouquinho aquela nossa velha ideia de que a sociedade ela só se desenvolve no seio humano, o que não é verdade. Depois nós temos a ecologia de ecossistemas, em que, na verdade, começa a haver aí uma transposição em que um amplo conjunto de organismos, das mais variadas espécies, interagem em conjunto, mas aqui o foco não é mais apenas a interação dos seres com o meio e do meio com os seres, mas algo muito importante, 2 fatores fundamentais. O primeiro deles é o fluxo de energia entre seres e biomas. E o segundo ponto muito importante da ecologia de ecossistemas é a chamada ciclagem química. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como se dá essa ciclagem química? Nós podemos pensar em vários exemplos. Né? Vou dar um exemplo da sociedade humana, coleta de lixo, que é um problema gravíssimo no mundo todo. Né? É um problema da ordem da ciclagem química, ou seja, esse grupo de seres, chamados humanos, produz, essa produção gera resíduos, e esses resíduos são comodamente colocados no saco de lixo, e dali para frente a maioria de nós não quer saber o que acontece com aquilo. Aquilo ali é problema do lixeiro, é problema do governo, do aterro sanitário, mas mal sabemos nós, ou melhor, bem sabemos nós, que num curto espaço de tempo nós estamos chegando a um ponto crítico, extremamente crítico, com relação ao lixo que é produzido pela humanidade. Esse seria um exemplo da ecologia de ecossistema aplicado à população humana. Ecologia da paisagem. São vários ecossistemas. E ela trata especificamente das mudanças populacionais. Grupos de indivíduos da mesma espécie vivendo em uma determinada área ao longo do tempo, que está errado, porque agora que eu vi que isto aqui misturou com isto aqui. Mas eu vou explicar o que é a ecologia da paisagem. A ecologia da paisagem é a ecologia de ecossistemas, vários ecossistemas distintos,
focados na mesma ciclagem química e no fluxo de energia, numa dimensão muito maior. Então, nós não estamos estudando mais, por exemplo, o continente africano. Nós estaríamos estudando vários continentes, vários biomas ao mesmo tempo, ou seja, vários ecossistemas. E, finalmente, a ecologia global. Para aqui, o que é ecologia global? É a interação, estrutura, organização, predação, competição, simbiose, ou seja, tudo o que acontece no planeta Terra. E aí cabe uma questão. Ainda existe gente que acredita que o planeta Terra é um pedaço de rocha flutuando no universo. Não é. Né? Há os defensores da tese Gaia, né, de que a Terra é um sistema vivo e que é um ser. A Terra ela não é uma rocha flutuando no universo, a Terra é um ser. A Terra respira, a Terra se movimenta, a Terra responde a impulsos caloríficos, a Terra ela se comporta como um organismo vivo, de tal maneira que a ideia de Vitrúvio, há 1.500 anos atrás, foi a de perceber que a ecologia do organismo, para nós pequenos organismos, é exatamente a mesma para a ecologia global. Dentro de nós, nós temos bilhões e bilhões de seres vivendo no nosso corpo. Bactérias, vírus, elementos do nosso sistema imunológico, né? Nós somos um bioma. Nós somos um bioma. Nós representamos o macrocosmo no nosso próprio corpo. E o microcosmo do nosso corpo representa o macrocosmo. Essa era a ideia do Vitrúvio. Existe algo além daqui? Existe. Existe a ecologia universal ou a ecologia do cosmos. Por quê? Porque a Terra interage com outros seres. A Terra recebe calor do Sol, a Terra recebe influência da Lua, nas marés, né, influência gravitacional, e recebe influência mesmo dos planetas, dos grandes planetas gasosos, né, como Júpiter e Urano. Nós recebemos energias, né, que são emitidas desses planetas, né? Isso é ciência, né? Não é blá, blá, blá. Vamos tentar trazer isso mais um pouco para a nossa realidade objetiva, que, aliás, foi um pedido que o Nicolas fez para mim. Cadê o Nicolas? Está lá no fundo. Obrigado, Nicolas, por essa intervenção que você fez, que foi muito interessante. Ele pediu que desse um exemplo, né? De certa forma, eu fui falando isso ao longo do tempo. Aqui nós temos os mesmos 6 níveis da ecologia e vamos tentar transpor. No caso da ecologia do organismo, seríamos cada um de nós, como eu disse. Numa ecologia de populações, nós podemos tratar, por exemplo, como se fosse a nossa família. Nossa família pode ser uma população. A ecologia de comunidade seria essa mesma lógica da ecologia da família, ampliada para um contexto, digamos, fora dos nossos contornos de aceitabilidade, né? Então, nós já começamos a conviver, por exemplo, no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, aliás, família também, né? Família tem o seu... Se há um local que existe conflito nesse planeta, não é na família, né? E é ali que eles devem ser resolvidos. Quer dizer, é um problema ecológico, é um problema das relações. Na medida em que nós... Isso é verdadeiro, né? Hoje você tem uma psicóloga que escreve isso, é uma paulistana... Me fugiu o nome agora completamente, daqui a pouco eu tento me lembrar o nome dela, em que ela escreve: aquelas famílias, naquelas localidades onde a família, dentro do seu seio, consegue resolver os seus problemas, as suas crises, de uma maneira mais satisfatória, você tem uma sociedade muito mais satisfatória e com uma capacidade de resolução de problemas muito maior. Ou seja, quanto mais desequilíbrio na nossa pequena população, né? Quanto mais equilíbrio na nossa população, maior equilíbrio ecológico da comunidade. O que teríamos, por exemplo, nessa escala na ecologia de ecossistemas? A cidade,
ou o estado em que nós vivemos, onde nós já ampliaríamos a diversidade humana numa escala muito grande. E, a partir daí, da paisagem, seria, por exemplo, o país, e na ecologia global, os países do globo com as suas divisões geopolíticas, ou políticas, como queiram. Esse seria um exemplo. Dá para pegar essa mesma matriz, porque isso é uma matriz, né? Dá para pegar essa mesma matriz e trabalhar outros exemplos? Dá. Vamos pensar, por exemplo, que o indivíduo seja a nossa unidade escolar. Ok? Uma FATEC ou uma ETEC. Qual seria a nossa população? Seria o conjunto das ETECs e FATECs. Qual seria a ecologia das comunidades? Talvez as escolas de ensino técnico Brasil afora. Ecologia de ecossistema, então seriam todas as escolas técnicas particulares e governamentais. Aqui poderiam ser públicas, aqui poderiam ser as públicas mais as particulares. E assim nós vamos indo, né? Aqui nós teríamos um conceito, talvez, das escolas num determinado continente e aqui dessa mesma lógica no mundo como um todo. Ou seja, o que eu quero dizer, na verdade, mais do que se apegar ao exemplo, é que nós podemos pensar ecologicamente de modo a compreender que todas essas 6 escalas, elas ocorrem todas ao mesmo tempo. Elas não esperam uma ocorrer para a outra acontecer. Elas têm um processo de interdependência. Ok? Bem, terminando aqui a nossa introdução, eu quero propor, eu deveria ter preparado esse slide, mas isso me veio agora. Imagine que nós fizéssemos uma intersecção entre todas esses 6 níveis, ok? Então, temos uma intersecção e isso vai gerar um resultado. Esse resultado do que acontece tanto no microcosmo quanto no macrocosmo da ecologia, ele gera princípios, ou seja, esses princípios eles ocorrem tanto na ecologia do organismo, quanto das populações, das comunidades, ecossistemas, paisagem, até na ecologia global. E nós vamos falar um pouquinho agora, e esse é o cerne da nossa apresentação, nós entramos efetivamente na nossa apresentação agora, falando desses princípios e de atitudes que deveriam reger o nosso comportamento, o nosso pensamento, enfim, as nossas ações, em relação a princípios ecológicos. Sim, antes disso, fazer essa distinção, né, que eu prometi. Ecologia, como nós vimos, é o estudo científico das interações entre o ambiente e os seus organismos. O meio ambiente é o próprio ambiente. Ele está aqui, ó, né? Então, é o conjunto de unidades que funcionam como um sistema natural. Vegetação, animais, micro-organismos, solos, rochas, atmosferas, os fenômenos naturais, é o meio ambiente. Pensemos no planeta, né? Então, o meio ambiente é um dos objetos de estudo da ecologia. Já a sustentabilidade é uma proposta eminentemente humana, ou seja, é fazer com que as atividades humanas elas possam suprir as nossas necessidades neste momento, sem comprometer as gerações futuras. E eu uso essa frase aqui para fazer, ao mesmo tempo, a junção e a distinção entre esses três termos, ecologia, meio ambiente e sustentabilidade, que é o seguinte, que nós deveríamos pensar e agir ecologicamente sobre o meio ambiente, ou em relação ao meio ambiente, a fim de alcançarmos os objetivos da sustentabilidade. Eu acho que com essa frase fica bem claro a posição de cada uma das coisas, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, vamos em frente. Muito bem. Então, como eu disse, se nós imaginássemos que fizéssemos um cross, né, fizéssemos uma linha de tangência, nós geraríamos determinados princípios. E a cada um desses princípios nós estamos propondo atitudes, né? O primeiro princípio da ecologia é que tudo, absolutamente tudo na natureza, sem exceção, está em movimento. Creio que todos nós sabemos que, né, este púlpito
este piso, né, as cadeiras onde estamos sentados, essa poltrona, os átomos estão em movimento absurdamente elevado. Caso contrário, não seria possível que ele existisse sob o ponto de vista material. Stephen Hawking, físico que perdemos recentemente, ele dizia que, na verdade, a matéria é uma ilusão concentrada. Porque se nós formos subdividindo a matéria ao nível do átomo, subatômico, né? Prótons, nêutrons, elétrons, se nós formos lá no nível dos quarks, e fomos lá para o nível dos gluons, e abaixo dos gluons, o que é que você tem? Energia pura. Energia pura. Ou seja, todos nós somos feitos de pó de estrela. Toda a matéria que existe é feita de pó de estrela. E nós só podemos ter a sensação da materialidade porque essa matéria está em altíssima velocidade, gerando a possibilidade, a concretude da matéria física, tátil, tangível, dura, mas numa velocidade incrível. Então, isso nos dá a seguinte ideia, né? Quer dizer, perceber o mundo ao nosso redor e as mudanças que estão acontecendo global e regionalmente. Nós vivemos num mundo que nos tira a atenção dos movimentos fundamentais da nossa existência. Se você pega um homem no início do século XIX, o vizinho mais próximo dele muito provavelmente moraria a 2 ou 3 quilômetros. O vizinho era alguém que você via a cada 2 ou 3 dias. Hoje nós vivemos em grandes grupamentos humanos. Não existia todas as possibilidades, não é, de comunicação e de telecomunicações que nós temos hoje, a internet, enfim, todos os meios. Isto criou um processo que eu defendi na universidade essa tese, né, do ponto inflacionário da informação. Isso significa basicamente o seguinte: quando você não tem informação nenhuma, muito provavelmente você tem baixíssimo ou nenhum conhecimento a respeito daquilo. Quando você começa a aumentar a quantidade de informação, o fornecimento de informação para o ser humano, ele começa a ampliar sua curva de conhecimento. Só que chega um determinado ponto da curva de ampliação, da curva de informação, que quanto mais informação eu tenho, menos comunicação eu tenho, menos eu consigo aprender. Ou seja, esse ponto é chamado ponto inflacionário da informação, a partir do qual a informação passa a ser negativa. Por quê? Porque ela dilui aquilo que é essencial na nossa vida com uma série de informações que nós jamais utilizaremos e que não fará a menor diferença nas nossas vidas. Há cerca de 20 anos, nós recebíamos cerca de 1000 vezes mais informação do que seria necessário para a nossa existência, né? Hoje nós já estamos chegando perto aí de 20.000 vezes o número de informação que nós precisamos para a nossa vida. Ou seja, se você pegar uma unidade de informação essencial para a sua tomada de decisão e for pegar todas as informações que você recebe num determinado dia, você vai colocar 1 sobre 20.000 avos, e é isso que nós temos hoje, né, um processo inflacionário de informação. O que é que isso tem a ver com perceber o mundo ao nosso redor? Como é que nós podemos perceber o mundo ao nosso redor e aquilo que realmente faz a diferença nas nossas vidas, se nós estamos num mar que, creio, em muitos momentos não propositalmente e em vários momentos propositalmente, né, as mídias, elas embaraçam a nossa capacidade de ver com discernimento. Isso nos tira do foco, muitas vezes, daquilo que é precioso e necessário para nós: a família, o ambiente de trabalho, a convivência com os nossos colegas, a convivência com os nossos alunos, a convivência com aquelas pessoas que efetivamente podem construir conosco e que fazem toda a diferença. Mas isso não é o pior. O pior é que a hiperinformação, ela dilui o que é essencial dentro de nós mesmos, dentro da nossa psique, dentro do centro nervoso da nossa inteligência emocional.
Todo processo racional tem como origem um processo sensorial, um processo emocional. O ser humano ele é um ser eminentemente emocional. Todo aprendizado, mesmo técnico, mesmo científico, ele passa por um processo de absorção emocional e imediatamente, ou não, dependendo do que nós estivermos falando, ele vai para o racional. Todo processo de racionalidade, não existe a racionalidade pura para o ser humano. Não existe a possibilidade de um ser humano pular a emoção e ir direto à razão. Simplesmente não existe. Toda a nossa razão, ela é, em maior ou menor grau, afetada diretamente pelas nossas emoções. Portanto, se nós perdermos a capacidade de perceber o mundo ao nosso redor e as mudanças que efetivamente fazem a diferença na vida de cada um, por exemplo, no caso de professores, nós professores, uma mudança muito forte numa legislação, por exemplo, né, como passamos recentemente por alguma coisa, é algo que nós temos que prestar muita atenção. Vocês podem perceber, e eu falo, não estou falando do governo brasileiro, estou falando dos governos de um modo geral. Os governos dos países, quando querem que algo passe sem que aquelas pessoas que essencialmente são afetadas por um determinado assunto, o que é que ele faz? Cria vários factoides ao mesmo tempo e dilui a informação fundamental no meio de uma série de outras questões polêmicas, difíceis e tudo mais, justamente para nos tirar a possibilidade da mobilização e do foco naquilo que faz diferença. Então, precisamos prestar atenção, né, a todo momento. Isso exige o quê? Consciência, né, que nos leva a uma capacidade adaptativa, ou seja, ninguém vai segurar a internet, ninguém vai segurar os meios de comunicação, ninguém vai segurar a hiperinflação informacional. Nós temos de ter essa consciência e conseguir trabalhar com esse movimento que nós criamos na sociedade e que é extremamente benéfico, sob o ponto de vista da evolução humana, e que traz as suas consequências também, as suas consequências de não conformidade. Então, nós precisamos ter essa consciência do movimento. O segundo princípio é que, na natureza, como nós vimos, tudo, absolutamente tudo, está conectado, né? Direta ou indiretamente, mesmo que numa cadeia aparentemente infinita de correlações. Mas há uma conexão em tudo. Então, a lógica desse princípio é que tudo faz parte de um único grande sistema. Que sistema é esse? O planeta Terra. Em constante estado de ciclagens e troca de energias. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes, né, que nos traz a atitude de desenvolver uma visão holística, ou seja, uma visão do todo. Neste exato momento, mesmo que você não esteja tocando no seu colega que está ao seu lado, vocês estão em contato físico. Como é possível isso? Porque nós temos a teoria do corpo expandido, né? O nosso corpo, no mínimo, comprovado, cientificamente comprovado, nós emitimos emanações. A principal delas é a emanação calorífica, né? Muitas vezes você encosta perto, nem precisa encostar, você só fica perto da pessoa, você fala, nossa, o sujeito está quente aqui, você está sentindo a emanação dele. Mas existem outras emanações. Quantos de nós já não passamos pela experiência, por exemplo, de você estar bem, você está equilibrado, está bacana, e chega perto de uma pessoa, parece que aquilo lhe dá alguma coisa acontece. Você começa a bocejar, você começa a não se sentir tão bem, fala, pô, eu estava tão bem, participei daquela reunião, encontrei aquela pessoa e fiquei num estado alterado. E o contrário também acontece. Muitas vezes você está perturbado, está chateado, alguma coisa aconteceu na tua vida, você encontra algumas pessoas, ou participa de uma reunião, a pessoa chega perto de você e você começa a se sentir leve, você começa a se sentir bem. O que é isso? Isso é chamado de transmutação energética entre os corpos. É uma das capacidades entre os seres. Nós somos seres com a capacidade intangível de transmitir, mesmo que nós não digamos nada, nós temos esse corpo expandido, de tal maneira que eu digo que as pessoas que estão sentadas próximas das outras estão em contato energético direto neste momento. Não é?
Então, nós precisamos ter essa consciência da visão holística, de que existem fatores, né, que estão interferindo numa determinada realidade, mas que não faz parte daquela realidade. Na sala de aula, isso é muito visível, tanto com o professor quanto com o aluno. Ou nós ignoramos, por exemplo, que os problemas que o aluno e o professor, mas vamos nos referir aqui especialmente aos alunos, vivem em suas casas, as dificuldades sociais, os problemas, muitas vezes, de relacionamento dentro da família, interferem ou não interferem dentro da sala de aula? Diretamente, exato, diretamente. Então, veja, visão holística. Antes de julgarmos o outro, é necessário sabermos quais são as conexões que estão interferindo naquele momento, né? Eu digo muitas vezes que o professor, ele é um educador, ele muitas vezes é um psicólogo, ele é um aconselhador, de vez em quando ele faz um pouco de papel de pai, um pouco de papel de mãe, ele tem que corrigir determinados hábitos que, infelizmente, não foram corrigidos na época devida, ele tem que incentivar, às vezes, aquele bom aluno, você bate o olho no aluno, você vê que ele não está bem, alguma coisa aconteceu, o professor vai lá e dá aquele incentivo, dá aquele gás, e dali você consegue fazer com que ele vá mais adiante, que ele não desista, que ele progrida. O que é isso? É a visão holística. É a capacidade de compreender o outro, e você só compreende o outro holisticamente se você compreende a si próprio holisticamente. Se você se aceita como um ser humano falível, cheio de emoções, cheio de defeitos, mas cheio de qualidades, cheio de possibilidades, cheio de energia e com a grande capacidade que nos faz transformar o meio e interacionalmente transformarmos uns aos outros. Quantas conversas já tivemos com pessoas, com amigos, que você sai daquela conversa, você fala, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, aquilo transformou você. Ou seja, nós não podemos imaginar, neste exato momento, né, que todas as pessoas estejam apreendendo, não aprendendo, mas aprendendo, não é, esse nosso conteúdo da mesma forma. Cada um vai processar de uma maneira absolutamente distinta, de acordo com as suas experiências pessoais, com as suas crenças, com os seus valores, etc, etc. São os filtros humanos. Não é? De tal maneira que, se nós pegarmos o mesmo tema e formos debater esse tema, nós teremos ideias diferentes, e é por isso que teremos um debate. E o debate, ele é positivo, no sentido de que tudo está em movimento, primeiro princípio, e segundo, tudo está conectado. Então, nós, educadores, né, temos de não apenas ter a consciência da necessidade de uma visão holística, agora, principalmente, a partir do momento que nós somos educadores e que nós temos essa consciência, nós precisamos desenvolver essa consciência nos nossos alunos. Não é? Eu acho que o Prêmio ESEG traz essa possibilidade, né, de nós exercitarmos essa visão para algo maior, para algo que nos desafia, né? Uma das coisas mais óbvias, um dos princípios mais óbvios da ecologia, das relações, e da ecologia em particular, é que a diversidade, ela é uma lei natural. Aliás, só o que temos no planeta e no cosmos é diversidade. Infelizmente, quando nós vamos falar de sustentabilidade, né, nós chegamos à triste marca, né, de que o ser humano ele conseguiu destruir mais espécies vegetais e animais do que ele foi capaz de descobrir. É verdade. Nós, seres humanos, conseguimos destruir, ao longo da nossa história, um número maior de espécies do que nós fomos capazes de descobrir até hoje. E todos os dias, quem assina qualquer boletim, qualquer paper científico na área de ecologia, na área de diversidade ecossistêmica, sabe que todo dia você descobre pelo menos uma ou duas espécies novas, que não haviam sido catalogadas, né? E isto, para nós, quando nós trazemos essa pluralidade, isso se reflete em todos os habitats e criaturas. Ou seja, no meio social,
Isso deve gerar em nós a atitude do respeito e capacidade de coexistência. E cá entre nós, hein? Vamos falar agora de Brasil. Está difícil, está difícil. Eu tenho 51 anos. Honestamente, eu nunca vi o país tão polarizado como está polarizado. Né? Excetuando o período da ditadura, bate na madeira, mas excetuando o período de ditadura, que ninguém quer nunca mais pensar nessa possibilidade, até porque nós não tínhamos a oportunidade de nos manifestarmos naquele momento, mas, excetuando esse momento, acho que nós vivemos um dos momentos mais críticos em relação à coexistência. E vamos pensar ecologicamente, nós somos todos brasileiros, vivemos nesse país maravilhoso, afetado, né, por todos esses problemas que nós estamos vendo, pela incapacidade aí dos nossos líderes de liderarem o país. Não vamos entrar nesse mérito, senão a gente vai longe. Mas o fato é que nós precisamos ter uma tomada de consciência a respeito dessa capacidade de coexistência. Porque a sustentação da democracia, ela depende dessa nossa atitude de coexistência. Não existe democracia sem a capacidade humana da coexistência, sem a possibilidade de compreender e viver a diversidade na sala de aula, a diversidade no nosso ambiente de trabalho, do professor ou da professora que tem uma tendência política ou tem uma religião, do sujeito, nosso vizinho, no nosso condomínio, na nossa sociedade. Honestamente, eu estou um pouco farto de tantas críticas. Porque fulano é do partido tal, porque fulano é da religião tal, porque fulano bebe, porque fulano faz... Nós somos seres humanos com direito, com a liberdade de expressarmos as nossas ideias. Nós não precisamos concordar uns com os outros, mas nós precisamos aprender a respeitar. E o respeito, ele é um pensamento ecológico, por excelência. A natureza, com toda a sua virulência, com toda a sua aparente violência, ela respeita determinadas leis fundamentais, que são chamadas de leis ecológicas da vida. Que é o conjunto de leis que permitem que nós estejamos aqui, hoje, neste momento, vivos, falando a respeito desse tema. Isto, honestamente, em particular, eu divido com vocês que essa é uma das questões que mais me preocupa hoje no país. Né? Uma certa incapacidade da nossa sociedade de conviver de uma maneira coexistentemente civilizada, digamos assim. Né? Eu acho que nós, em muitos casos, em muitos momentos, nós estamos quase perdendo a lógica da civilidade. Isso me preocupa profundamente, com todas as repercussões que isso tem nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes escolares, no mercado, etc. Esse é um tema bastante controvertido. Esse princípio é bastante controvertido porque ele fala de uma coisa que é aparentemente contraditória, que é a cooperação e a competição. Os estudos do Darwin sobre a evolução natural nos levaram a absorver apenas uma parte dos estudos desse fantástico ser humano que pisou nesse mesmo planeta, que foi o Darwin. Nós, de alguma forma, filtramos todos os exemplos que Darwin nos trouxe a respeito da cooperação entre as espécies e nos focamos muito nos aspectos de competição. E isto ocorre particularmente a partir da Revolução Industrial, da primeira e da segunda Revolução Industrial, porque era altamente conveniente ao sistema capitalista. E eu não estou fazendo nenhum posicionamento político aqui, eu estou falando de uma realidade histórica, era altamente conveniente ao sistema em vigor que nós nos atentássemos e nos apegássemos a essa lógica da competição. É muito mais fácil reinar sobre escombros. É muito mais fácil dominar uma massa que se vê uns contra os outros,
Porque, a partir daí, eu impeço a possibilidade da criação daquilo que nós vimos anteriormente, que é o quê? Sinergia. Né? Aliás, nós vimos holisticamente, eu não falei de sinergia ainda. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou falar de sinergia no próximo slide, mas já adiantei. Que é a sinergia. Ou seja, a nossa capacidade de transformar a soma das partes maior, o resultado final maior que a simples soma das partes. Né? Um resultado maior. Alguns estudiosos têm trazido na área comportamental, e o Kabat-Zinn é um deles, John Kabat-Zinn, e que fala exatamente o seguinte: desenvolva a sua capacidade competitiva como se você fosse um atleta. O que significa isso? Você desenvolver a sua capacidade competitiva consigo mesmo, melhorar a sua marca, melhorar os seus resultados, melhorar os seus níveis de alcance. É você com você. É a sua melhoria constante que deve ser impelida por essa marca da competitividade. O sujeito, eu não me lembro agora o nome do atleta nas últimas Olimpíadas, era aquele que faz o salto em vara, né? Salto em vara mesmo chama o esporte, né? E aí o jornalista chegou para ele, acho que ele era inglês, o jornalista chegou para ele e disse: olha, você é um grande competidor e tudo mais, você está preocupado que fulano do país e tal fez tal marca, Beltrano, tal. Ele falou: não, eu estou focado na minha marca, na minha melhoria. Se eu conseguir superar a mim, muito provavelmente eu conseguirei superar os demais. Essa é a lógica da competitividade. E você compete dentro de si para alcançar a atitude colaborativa com os demais. Veja a imensa capacidade, a imensa força que nós podemos trazer para a nossa vida se nós assumirmos o compromisso de melhorarmos as nossas performances competitivamente, intrinsecamente, e juntarmos as nossas performances para trazer projetos, inovações, coisas maravilhosas. É o que fazem os alunos no Prêmio ESEG, sob a orientação dos seus professores. É uma competição? É uma competição. Mas eu, honestamente, não consigo ver que é uma competição de uns contra os outros. Mas é uma competição que, mesmo aqueles projetos que não foram escolhidos, né, têm o seu valor, devem receber o seu valor, e muito provavelmente não é o fato de ser ou não ser escolhido no Prêmio ESEG, de ser ou não ser premiado, que vai reduzir o valor daquela iniciativa, que deve ser incentivada, deve ir adiante. Né? Então, nós temos na natureza vários exemplos. Né? Marcelo, cadê o Marcelo? Marcelo está ali. Marcelo é o responsável por essa belíssima apresentação, ele aqui, o designer, consultor da Manzano Consulting. Que se fosse eu a montar esse negócio aqui, vocês não iam estar enxergando absolutamente nada. Obrigado aí ao Marcelo. Então, minha gente, a atitude aqui é a capacidade, na verdade, de combinar a capacidade competitiva e a atitude colaborativa. Quando você se melhora e chega num determinado ponto de conhecimento ou de performance, seja lá qual for, além de haver o processo da sua automelhoria, existe uma segunda possibilidade, que é a possibilidade de você pegar na mão daquele que não alcançou o seu nível ainda e dizer: venha cá e eu vou ajudar você a melhorar. Eu estudei no Japão, e uma das coisas que me chamaram muito fortemente no Japão não é a tendência, como é que se diz? O hábito, a cultura. A cultura do mestre-aprendiz. Então, você vai na fábrica, por exemplo, você tem lá o mestre, o técnico, o especialista, e tem aqueles meninos que acabaram de sair da escola técnica, e o mestre está ali ensinando e deixando a garotada errar, para que, em cima do erro, ele construa a análise de conhecimento. Eu vi isso várias vezes.
na Nissan, eu fiz trabalhos de visitas técnicas na Nissan Motors Company, na Tokyo Power Company, na Kansai Paint, em várias empresas, e eu vi que aquilo é um dado cultural, o mestre e o aprendiz. Ou seja, o aluno sai da escola, ele continua tendo um professor dentro da sua unidade de mercado. Muito, muito interessante, né? Então, a dinâmica natural, ela de fato impõe a competição. Aliás, o Joseph, agora sim, o Joseph, né, o sociólogo e o mitologista Joseph Campbell, né, dizia que essa é uma das funções do mito, né, que é justamente você trabalhar essa violência que aparentemente é a vida selvagem, né, um comendo o outro. Mas que, se nós avaliarmos efetivamente a relação na natureza, os sistemas colaborativos superam em grande escala, mas em grande escala, os sistemas competitivos. O outro princípio é o fluxo de energia e comunicação. Essa imagem tem que explicar o que é ela. Foi, inclusive, o professor Fernando que nos sugeriu, e que eu acho essa imagem fantástica. Ela está aqui aumentada alguns milhares de vezes, né, Marcelo? Algumas milhares de vezes. Quando a Voyager 1 passou por Saturno, por volta de 1980, o Carl Sagan, que foi um dos mentores do projeto da Voyager, pediu para que a NASA programasse as lentes da Voyager. A nave, naquele momento, estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra, e tirasse uma foto. Os cientistas ficaram um pouco preocupados, porque eles temiam que, ao virar a câmera em direção ao Sol, as câmeras pudessem sofrer alguma avaria e não conseguir mais tirar foto a partir dali, a missão poderia estar perdida. Então, para vocês terem uma ideia, esse pedido foi feito em 1980. Passaram-se 9 anos de discussão para saber como essa foto seria tirada, 9 anos discutindo como se tiraria uma foto. Essa foto foi finalmente tirada, aí a 6 bilhões e 500 milhões de quilômetros de distância, e aí você vê, imagine uma tela toda negra, com um microponto, como se fosse um desses quadradinhos que eu estou vendo aqui, que vocês não conseguem ver aí, né? Que é um pixel, né? Numa imagem você tem cerca de 900 mil pixels, quase 1 milhão de pixels. A Terra, a partir daquele ponto, ela era 0,12 pixels. Ela era 1 pixel dividido por 10. E ele chama isso de um pálido ponto azul. E ele nos chama para ao mesmo tempo, a realidade diminuta, né, da Terra em relação ao universo, mas, ao mesmo tempo, ele nos fala de uma relação efetivamente cósmica, né, em que o fluxo de energia e comunicação, naquele momento, né, a Voyager, lá a 6 bilhões de quilômetros, estava vendo aquele pálido ponto azul, ou seja, mesmo depois de Saturno, era possível ainda enxergar a Terra, ainda que num pontinho muito pequeno. Da mesma forma, nós precisamos aprender a enxergarmos uns aos outros de uma maneira mais efetiva. Interação e comunicação. E é aqui que as trocas de energia e comunicação, que para mim é a mesma coisa, para mim, comunicar-se com alguém é trocar energia com alguém. Eu, particularmente, não vejo diferença alguma entre essas duas coisas. No momento em que você está interagindo, você está comunicando, você está trocando energia com aquela pessoa de alguma forma, né? Então, a entropia e a sinergia, elas são resultados possíveis dessa troca de energia. Dá um exemplo social. Quantas vezes, numa repartição pública, numa empresa privada, em órgãos governamentais, né, sai um diretor, sai um dirigente, fez um determinado trabalho, errou em algumas coisas, acertou em muitas outras, aí chega o novo diretor, o novo presidente, o novo qual seja, e diz assim: olha, vamos apagar tudo que o outro fez, daqui para frente é do meu jeito. Ou seja, é um processo de destruição, né? Um processo de entropia fortíssimo. E nós temos N exemplos de que isso acontece na política, principalmente, né? O sujeito quer tirar o legado do outro, mesmo que aquilo esteja sendo muito positivo e muito benéfico para a organização.
O que importa é o ego, acima da nossa capacidade de interação. Então, a capacidade de interação e de comunicação, ela depende fundamentalmente de como nós trabalhamos o nosso ego, de como nós trabalhamos as nossas vaidades, de como nós enxergamos ou não efetivamente a igualdade entre os seres humanos, entre as pessoas com quem nós convivemos. Então, essas trocas, por outro lado, né, como nós vimos no caso da competitividade e da colaboração, nós podemos juntar conhecimentos de pessoas distintas, com conhecimentos distintos, que são autocompetitivos, mas fortemente agregadores, e criar inovações muito poderosas, inovações muito importantes. Então, de novo, né, nesse ambiente que nós estamos vivendo no Brasil, nós estamos nos esquecendo também muito dessa lógica do fluxo de energia e comunicação, que é uma dos fundamentos, um dos princípios da ecologia. Um outro princípio, que eu disse logo no início, é que o habitat, o meio, ele desafia suas criaturas constantemente. E esses desafios, muitas vezes, implicam na possibilidade ou não da existência. Determinados problemas, por exemplo, você tem uma forte mudança num determinado bioma, causado naturalmente ou artificialmente. Os seres daquele bioma têm de desenvolver soluções para aqueles problemas, porque senão vão morrer de fome, né? E ali nós temos ali o bonominho, né, o macaquinho ali, futucando o cupim com a varinha, né? O cupim morde a varinha, ele puxa e vai se alimentando dos insetos, né? Usando ali ferramenta, né? E para isso, para vivermos esse princípio, né, e estarmos diante desses desafios constantes, é preciso desenvolver a capacidade, aliás, a criatividade e a capacidade de solucionar problemas. E por que a arte aqui? Eu pedi para que se fosse colocada uma imagem artística, porque as áreas cerebrais que são utilizadas na modelagem criativa são as mesmas áreas que são utilizadas na modelagem artística. Por isso é que pessoas que desenvolvem determinadas atividades artísticas, eu vou me referir de novo à cultura japonesa, que é onde eu tive alguma experiência, você vê, por exemplo, escolas de origami dentro de centros científicos. Dentro do Centro de Polícia de Tóquio, acho que todos devem saber, os policiais, desculpem, em Tóquio não usam armamento, eles não usam arma de fogo, né? Eles são treinados em artes marciais, eles usam cacetete, mas eles efetivamente não têm uma arma letal, eles não usam armas letais. E eles são... uma das atividades deles, periódicas, é o origami, para que ele desenvolva o senso de paciência, a sensibilidade e a possibilidade de lidar com outro cidadão, mesmo numa situação extremamente delicada, em que muitas vezes, ou eventualmente, o uso da força possa ser necessário, mas que ele haja com uma consciência criativa daquele problema naquele momento. Porque qual é a solução mais fácil? Eu vou descer-lhe o porrete, vou lhe dar um tiro e vou matar esse cristão, né? Tem alguns países aí que têm os índices maior de mortalidade, né, de delinquentes e de policiais, né? Nós estamos entre eles, infelizmente. E a arte tem uma outra questão muito importante com relação à solução de problemas, né? A arte, ela tem a capacidade de antecipar-se a fatos históricos e fatos do cotidiano. É como se o artista tivesse a sensibilidade de pegar o que está no ar, de uma maneira objetiva ou abstrata, trazer aquilo, muitas vezes causando uma polêmica ou uma discussão, ou simplesmente falando diretamente à alma dos seus interlocutores, dos seus observadores, daquela obra, seja um filme, seja um quadro, seja uma estátua, seja o que for,
mas de trazer-nos a um nível de sensibilidade e de percepção que é exatamente o nível de sensibilidade e percepção da criatividade. Quando eu, na consultoria, quando tenho, e Marcela é testemunha disso, nós temos pego problemas bastante difíceis para serem resolvidos nas organizações, a nossa consultoria é uma consultoria de alta complexidade, soluções de alta complexidade, é muito comum. Eu vou ao cinema ver um filme de arte, eu vou ver uma exposição no MAN, eu vou ver, quando está aqui, o Circo de Solé, ou aquilo que é possível ver naquele momento. E aquilo me traz um estado de espírito, um estado mental que facilita a possibilidade de alcançar soluções técnicas e criativas muito mais elaboradas do que se eu ficasse preso à minha tensão do que eu tenho que resolver isto. Aliás, é algo que eu recomendo para os meus alunos. Antes de provas, antes de desafios técnicos no seu trabalho, na sua vida e tudo mais, vai ver uma exposição, vai ver um filme bom, vai ver alguma coisa que você gosta, alguma coisa que tenha arte, que tenha cultura ali embutida. Por quê? Porque isso, de novo, nos traz a um estado mental, nos abre determinadas possibilidades mentais, cerebrais, mais objetivamente, que de outra forma nós não conseguiríamos. Então, minha gente, a arte, ela não é apenas um objeto contemplativo. A arte é um objeto ativo e transformador da nossa criatividade e da nossa capacidade de solução de problemas. De algum modo, a arte e a capacidade de solução de problemas estão intimamente ligados, repito, a partir do estado mental que ela nos leva, que é muito próximo do estado máximo de criatividade. Você está em contato com o universo de criatividade. Finalmente, o grande princípio. E se nós não entendermos esse, eu vou dizer a vocês, nós não vamos entender absolutamente nada. A Terra é o único habitat que nós temos. Né? Depois o Carl Sagan vai aparecer aqui na sequência dizendo exatamente isso. Quer dizer, nós não podemos morar na Lua, nós não podemos morar em Marte, nós não podemos morar em nenhum outro lugar. A Terra é o que nós temos para viver. Só que o homem, o ser humano, desenvolveu a capacidade atômica, só para falar em uma delas, né? Hoje, o arsenal atômico ainda existente na Terra poderia destruir 60 vezes o planeta Terra. Vou repetir. Hoje, o arsenal atômico que nós temos, ativo e obsoleto, tanto ativo quanto obsoleto, se eles fossem somados e colocados para explodir a Terra, eles poderiam explodir a Terra 60 vezes. Nós temos 60 planetas para explodir? Aí eu pergunto, como é que a nossa criatividade humana e a nossa capacidade de solução de problemas humanos nos levou a investimentos para destruir várias biosferas terrestres? Várias. Nós estamos sentados em cima de uma bomba que não é relógio, porque ela não tem... precisa de alguém para ir lá apertar o botão, mas nós não fomos capazes ainda de orientar os nossos pensamentos, né? As nossas palavras, que são as nossas emanações públicas, né? As nossas atitudes em relação a valores ecológicos, a valores da vida, a valores da convivência, do respeito, da comunicação, da criatividade. Nós ainda não fomos capazes de debelar todas as energias contrárias a esses princípios da vida, aos princípios ecológicos. Mas, ecologicamente, nós somos capazes de destruir várias e várias vezes o único lar que nós temos. E eu, honestamente, digo a vocês, eu não consigo compreender isto. Isso é uma coisa que eu não consigo compreender de verdade, eu não consigo entender o porquê disto. Eu posso até entender todos os interesses da indústria bélica mundial, que financia muitos sistemas e financia muitas campanhas políticas mundo afora, mas eu, como ser humano, não consigo entender, porque eu não consigo aceitar isto, né? Então, nós precisamos desenvolver uma compreensão cósmica da vida. O que é a compreensão cósmica da vida?
É a consciência de que nós somos biomas, de que o outro à minha frente, ao meu lado, que trabalha comigo, que convive comigo, é um bioma, de que nós vivemos num bioma maior, que é o nosso ambiente, ou os nossos ambientes, seja a nossa família, seja a nossa sala de aula, seja a nossa sala dos professores, seja uma mesa de trabalhos científicos, seja o que for, não importa, né? Nós precisamos, a todo instante, ter a consciência de uma ecologia global para podermos agir nas coisas mais simples das nossas vidas. Isso me parece que não é uma coisa muito difícil de ser feita. Tem uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, de novo, eu digo, é o nosso ego. O ego inflado é fruto de um profundo sentimento de inferioridade. Me desculpem, eventualmente, os que têm egos inflados, mas essa é a realidade. Egos inflados são fruto de pessoas extremamente desequilibradas e que passaram por processos bioexperienciais que os levaram a crer que eles não são capazes como deveriam ser. E isso é compensado através do eu sou mais do que o outro. É uma reafirmação, é uma afirmação no sentido de quase uma sobrevivência psíquica e que causa tantos distúrbios entre nós. Ultrapassei meu tempo? Ultrapassei? Eu sabia. Professor Fernando, o senhor me desculpe. 3 conclusões, só são 3 slides agora, 3 conclusões disso tudo que nós falamos e demonstramos aqui. Eu só gostaria de pedir a vocês, por uma questão de compreensão, que esta apresentação, ela não é uma alegoria, ela não é algo comparativo. Estou usando princípios da ecologia para mostrar como poderiam ser princípios de relacionamento humano. Não. Eu estou aqui categoricamente afirmando que as nossas relações, elas ou são ecológicas ou são ruins. Boas relações são relações ecológicas. Relações ruins são relações não ecológicas ou antiecológicas. Então, não se trata, essa apresentação não se tratou em nenhum momento de uma alegoria. Ah, eu dei esse exemplo aqui e trouxe para cá. Não, eu estou fazendo afirmações categóricas. E essas afirmações categóricas, a partir dos princípios da ecologia, eu escolhi 3, que me pareceram muito fortes, né? O primeiro deles é de um cientista que eu amo de paixão, uma pessoa que fez a minha cabeça na minha adolescência, que foi o Dr. Carl Sagan, astrônomo norte-americano, escritor. E ele disse o seguinte, né? Várias vezes, em várias obras dele: temos de cuidar do nosso planetinha azul na periferia da galáxia. É um planeta pequenino e muito frágil e é tudo que temos. Não haverá tecnologia para colonizar e viver em outros planetas em larga escala nos próximos 300 a 400 anos. E não sabemos se conseguiremos manter a humanidade viva nos próximos 100 anos. Ele escreveu isso na década de 80. Eu acho que nos faz pensar, não faz? Outro cientista do qual eu leio, releio e cada vez descubro que sei menos, que é o Charles Darwin, né? Ele nos fala das relações ecológicas a partir do desenvolvimento, né? Aqui eu estou abordando o seguinte: é necessário, primeiro, sobreviver. Se nós conseguirmos sobreviver, vamos nos desenvolver. E Darwin fala o seguinte, que a evolução é o resultado natural das espécies que melhor se adaptaram ao meio ambiente. Veja, Darwin não fala de competição, Darwin fala de adaptação. Nem é o mais forte, nem o mais inteligente, mas evoluem aqueles que melhor se adaptaram às mudanças do meio. E se nós conseguirmos sobreviver, e se nós conseguirmos nos desenvolver,
eu faria um grande convite a todos nós, que nós fôssemos felizes. Não essa felicidade hedônica, nada contra o hedonismo, nada contra o prazer imediato, nada contra. Mas felicidade, todos nós sabemos, é diferente de hedonismo, é diferente de prazer. A felicidade ela é construída de prazeres e dores profundas, de alegrias e tristezas profundas, de emoções e decepções profundas. E esta frase do Jung é para mim algo que toca profundamente o meu coração e a minha alma. Ele diz o seguinte: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegarão aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. E o convite da ecologia das relações é exatamente este. Vamos deixar a nossa ilusão de seres iluminados de lado. Nós somos seres humanos, nós temos problemas sim, são vários, são difíceis, mas graças a Deus nós temos problemas, porque são eles que nos impulsionam e nos fazem ir adiante. Eu sou um otimista por natureza, apesar de ter, confesso a vocês, o meu coração neste momento da vida extremamente triste por ver todas as coisas que eu tenho visto e que todos nós estamos vendo no planeta e no nosso país. Mas eu sou um otimista convicto. Eu acredito que este é um momento de dificuldades, este é um momento de tornar consciente a escuridão. Eu acho que é um pouco o que nós estamos passando no nosso país, tornando a escuridão consciente. E a partir do momento que nós fizermos isso, nós vamos ampliar dramaticamente a possibilidade da nossa felicidade. Muito obrigado a todos. Namastê.